Tive uma ideia maravilhosa. Como tiro essa ideia do papel? Olá pessoal, meu nome é Karina Matos, sou a criadora do programa P30 Dias, como lançar o seu projeto em 30 dias, e eu vim aqui conversar com vocês sobre como chegar nesse resultado. Como chegar lá? Tive uma ideia, ou estou participando de um projeto, ou tenho um grande desafio, e como que eu faço essa jornada para chegar nesse resultado? Como que eu faço para que esse projeto não morra pela metade, que esse projeto não vire fogo de palha, que esse projeto efetivamente consiga ser concretizado? Então hoje aqui vou compartilhar com você, mais no detalhe, alguns passos para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Vamos lá? Existe uma primeira fase antes, quando a gente começa um projeto, que eu chamo de pré-planejamento de projeto, PPP. Então, o que é o PPP? O PPP é o desenho que a gente faz estratégico do nosso projeto. Porque se a gente não pensa em algumas variáveis, se a gente não se faz algumas perguntas e a gente sai fazendo esse projeto, já executando as etapas, as chances dele efetivamente conseguir ter resultado são muito baixas. Porque existem várias coisas, várias variáveis que a gente vai sofrer no meio do caminho, que a gente não controla, e que podem não ajudar a gente nesse processo. Um exemplo prático, e óbvio que não é na área de projetos, mas não deixa de ser um projeto, é quando a gente, por exemplo, quer emagrecer. Então eu vou lá, tenho uma vontade de emagrecer e quero o resultado de emagrecer 5 quilos ou 10 quilos no final do dia. E eu, por mim mesma, começo uma dieta de segunda-feira. Então, qual é a probabilidade de sozinha eu conseguir desenhar a minha dieta até o final? Qual a probabilidade de eu ter mapeado, né, os eventos que vão ter pelo caminho, que eu ter mapeado que eu vou sentir fome de algum determinado tipo de comida, de eu ter colocado na minha rotina algumas etapas que são importantes para concretizar, né, a minha vontade de emagrecer 5 ou 10 quilos. A gente subestima esse processo. Mesmo para as coisas mais simples da nossa vida, a gente acaba executando primeiro antes de planejar. E a gente sabe que a probabilidade da gente não tendo um bom plano e executando sem um plano, a probabilidade de eu conseguir ter um resultado positivo é baixa. Muitas vezes a gente acaba se sabotando e já lançando mãos de coisas que são super importantes para a gente ter sucesso, porque no fundo a gente tem algumas confusões de valores, de prioridades, do que é aquilo que é realmente importante. Então a primeira questão do PPP, que eu chamo, né, do planejamento de projeto, é a gente entender melhor o projeto. Então tem 8 perguntas que eu costumo me fazer quando eu estou iniciando um projeto, que me ajuda a entender o quão relevante realmente é esse projeto. Porque se ele não for extremamente relevante para mim, coisas vão acontecer na minha rotina, coisas vão acontecer na vida, e daí vai chegar um determinado momento que esse projeto vai para dentro da gaveta, ele não vai suportar o campo de batalha do dia a dia. Então, responder essas perguntas e ter essa convicção que esse projeto efetivamente vai me ajudar, de que ele é por uma boa causa, de que ele está alinhado com aquilo que eu penso, ajuda a ter uma probabilidade maior de que eu vou conseguir lidar com ele até o final. Porque a gente sabe, um projeto, ele sendo de 30, 60, 180 dias independente, aqui eu falo muito do projeto 30 dias, porque a gente sabe que às vezes a gente tem uma urgência maior, que a gente quer desenrolar as questões, o tempo não está muito ao nosso favor. Então a minha metodologia sim te ajuda num planejamento em 30 dias, mas ele pode ser muito mais longo que isso, você vai determinar o tempo que deveria ser. Mas olhando para esse planejamento, eu preciso entender alguns fatores. E eu acho que a gente, por ter uma veia um pouco mais executora, por a gente pensar muito mais no resultado do que no processo, e a gente às vezes se desmotiva com a jornada, a gente tem que ter consciência, então essas perguntas servem para elevar nossa consciência de que esse projeto é importante. A primeira questão que eu me pergunto quando eu estou fazendo um projeto é: o que esse projeto vai melhorar? Se esse projeto não existisse, vai ter alguma consequência? Qual é o risco de ter esse projeto na minha vida?
Ele vai ter um risco positivo, um risco negativo. Se as pessoas souberem desse projeto ou se essa ação for implementada, que tipo de questões ele muda? Ele muda o jogo completamente? Ele muda parcialmente? Qual é o público que está destinado a esse meu projeto? Eu tenho pessoas, embaixadores ou stakeholders que são parceiros que me ajudam nesse projeto? Algumas perguntas que me ajudam a refletir sobre o projeto, que me ajudam a entender se esse projeto tem uma razão de ser, tem uma razão de existir. Então, além de eu determinar o que ele é, qual é o risco, qual é o benefício que ele causa, qual é o público que ele está destinado, se ele não acontecer, qual é o impacto, se ele acontecer, qual é o impacto. A gente conseguir mapear isso, a gente vai olhar ele de uma perspectiva estratégica, ou seja, eu estou entendendo e desenhando esse projeto para saber a importância e validando ele, e de um ponto de vista funcional. Aquilo que eu quero implementar, aquela mudança que eu quero implementar, é uma mudança de uma área que eu conheço ou é uma mudança de uma área que eu tenho que aprender muitas coisas ainda? Então, tendo essa noção estratégica e essa noção funcional sobre o projeto, a gente começa a dar os nossos primeiros passos. Então, sim, eu vou ter que fazer alguns questionamentos para entender a visão desse projeto, entender quais são os KPIs desse projeto, o que são KPIs, né? As metas que eu tenho para esse projeto, como que eu vou saber que esse projeto atingiu aquilo que eu gostaria ou não gostaria. Então, se eu sou específica o suficiente, porque, por exemplo, eu posso ter um projeto em que eu quero melhorar a qualidade do colaborador na empresa, ou eu posso ter um projeto que eu quero lançar um produto digital. Mas a questão é, se eu não for específica, se eu melhorar 1% já é melhorar? Se eu melhorar no quê? Qualidade de vida, de trabalho, de relacionamento com a liderança. Então, a gente precisa, quando está desenhando um projeto, ter uma especificidade maior. Porque se eu não for específica, as pessoas que estão me acompanhando não vão conseguir entender aonde eu quero chegar e eu posso, pelo meio do caminho, pelas influências, acabar me perdendo nessas questões. Então, o primeiro grande bloco que a gente tem, e óbvio que a gente desenha isso com muito mais detalhe, é a gente entender o nosso projeto. Então, no pré-planejamento de projeto, eu preciso entender, fazer essas perguntas, entender funcionalmente o projeto, o que eu sei de conhecimento, o que eu preciso ir atrás. O projeto estrategicamente, então, saber, né, o output, o final, o que esse projeto vai me resultar. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu já comentei no vídeo anterior, é a gente conseguir olhar uma questão de cima para baixo, ou seja, olhar do macro para o micro. Olhar os nossos dias disponíveis, a nossa equipe disponível, os nossos recursos disponíveis, entender o que a gente tem como base para que a gente consiga ter um projeto positivo, né? E colocando isso tudo num calendário, tudo num cronograma, mapeando tanto as fases marcantes que a gente entende que deva ter esse projeto, né, com relação aos planos que a gente quer executar, como também com relação às coisas que vão acontecendo na vida, no nosso calendário anual. Então, às vezes a gente está numa empresa e a gente tem, naquela época específica, uma época de fechamento de mês, então não é uma boa época para fazer tal ação. Ou às vezes a gente tem uma época de Natal pela frente, que não é uma boa semana para que a gente consiga engajar as pessoas. Então tem várias questões importantes quando a gente olha do macro para o micro, que não é necessariamente estar falando do projeto, mas tudo que pode atrapalhar a execução desse projeto, eu preciso estar atento. Existe uma terceira questão que é muito importante, que é avaliar a complexidade desse projeto. Então, sim, às vezes a gente subestima o projeto que a gente está colocando em xeque. Quando eu tive essa ideia maravilhosa impacta quantas pessoas? 10? 500? 5.000 pessoas? Essa é uma ideia que vai ser executada com muitos stakeholders, que eu vou precisar de apoio, eu vou precisar de muitos sponsors para estar sendo embaixadores desse projeto. É um projeto, quando eu dimensiono ele na sua avaliação, que vai acontecer com outros países ou só com o meu país. É um projeto que vai acontecer com parcerias, se eu estou sozinha, por exemplo, entrando no mundo digital, ou se eu sou um pequeno empresário.
É um projeto que vai acontecer num bairro conhecido, não conhecido. Então eu tenho que mapear algumas dimensões desse projeto que me ajudam a tangibilizar um pouco melhor as minhas ações. Quarto processo, eu preciso mapear os papéis e responsabilidades. Se eu tô sozinha, eu tenho que conseguir adequar os vários papéis e responsabilidades que eu vou ter nesse projeto. Se eu estou com mais pessoas, se eu tenho uma equipe, eu preciso distribuir essas responsabilidades. Isso precisa ficar super claro. Porque se eu organizei meu cronograma, se eu entendi o objetivo do projeto, se eu conseguir dimensionar a complexidade desse projeto, né, o quanto que ele efetivamente ele é grande, o quanto que ele efetivamente impacta eu, a empresa, o bairro ou o meu chefe com relação a desafios, e eu olhar os papéis e responsabilidades. Então, eu dividir esses papéis e responsabilidades. Então, eu sei tudo que vai precisar ser executado no projeto, eu sei as habilidades que eu tenho para executar aquela função, que o outro tem para executar a função. Toda essa etapa é uma etapa mais longa do P30 dias. Por quê? Porque se a gente não faz um planejamento com cuidado, se a gente não se dedica, vão acontecer coisas lá na frente, na hora da execução, que a gente vai ter se arrependido em não ter desenhado no início do projeto. Então, como etapa do pré-planejamento de projeto, a última etapa e quinta, é a gente desenhar todo o nosso projeto em frames. O que são frames? Então, a gente começa a olhar de uma visão mais macro, todos os nossos macro processos dentro do nosso calendário, dentro das entregas que a gente tem que fazer, versus a maturidade que esse projeto tem. Então, tem um vídeo que eu comentei um pouco sobre as 5 fases do projeto. Então, dependendo de como que eu comecei, de como que está a minha audiência, ou de que fase eu me encontro, existem ações específicas dentro desse cronograma. Então, ter esse frame pronto me ajuda a ver se eu estou seguindo e se eu estou evoluindo conforme eu havia me planejado. Então, essas são as 5 etapas de um pré-planejamento de projeto para que a gente consiga transformar a nossa ideia maravilhosa para a nossa ideia de resultados. Então, primeiro eu preciso traçar a jornada do meu caminho. Então, é entender o projeto em todas as suas razões, desde benefícios, riscos, razão de existir, funcionalidade, estratégia. Segundo, é entender esse projeto dentro de um cronograma, quais são as macroações, quantos dias eu possuo, como é que eu consigo me organizar para não me sabotar no meio desse processo. Então, terceiro, eu avaliar a complexidade desse projeto, o quanto que ele vai me demandar tempo, recursos, stakeholders, embaixadores, quanto que eu preciso mapear essa questão. Quarta questão, papéis e responsabilidades. Eu sei tudo que eu deveria fazer no projeto, colocado numa linha de tempo. Quinto, fazer todos esses frames que a gente chama, né? Todas essas questões conversarem dentro de uma única plataforma, dentro de um único processo onde eu consiga ver se eu estou evoluindo ou não. Então, essas 5 questões é o que a gente trabalha para que a gente consiga começar o nosso projeto do zero. Gostou? Então tá, o próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre planejamento do projeto, que é a segunda etapa dentro da metodologia do P30 dias, para que a gente consiga tirar a nossa ideia maravilhosa ou o nosso projeto do papel e efetivamente colocar ele para rodar. Então tá, pessoal, eu agradeço, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.